Boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com grande alegria, irmãos, que nós estamos online aí mais uma vez, nessa transmissão, né, para falar para mais uma trajetória, mais uma etapa da nossa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu gostaria assim de lembrar, irmãos, antes de nós começarmos a transmissão, é claro, quem já me conhece há algum tempo, né, sabe que eu não sou nenhum teólogo, né, as pessoas que já acompanham tanto o canal do YouTube quanto aqui no Facebook, sabem muito bem que eu não sou nenhum teólogo, não sou formado, não tenho curso de Bíblia nem nada, né, a única coisa que eu tenho é curiosidade e desejo de conhecimento, né, isso eu tenho e eu amo isso, eu amo fazer essas coisas, eu quero conhecer sempre mais, e tudo que me remete a Jesus, eu amo fazer. Eu quero sempre mais, como se fosse uma gulodice espiritual, né? E eu gosto disso, né? E gosto de dar da mesma forma como eu gostaria de receber, eu gosto de dar. Então, vivendo aquela máxima do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Aquilo que vocês querem que os homens façam a vocês, fazei vós primeiro a eles. Então, eu gosto de viver isso, gosto de dar aquilo que eu gostaria de receber, que era uma ajuda, um auxílio para a progressão espiritual, que é o que realmente é o intuito, tanto no meu canal do YouTube, quanto também na minha página do Facebook. A evangelização, mas também ajudar na progressão da fé e do caminho espiritual às pessoas. Tá bom, irmãos? Então, que fique bem claro isso, né? É bom sempre lembrar, né? Porque senão as pessoas, não, o teólogo Antônio Luz, não, eu não sou teólogo coisa nenhuma, né? Não sou teólogo, não sou professor de nada, né? Eu apenas sou um leigo apaixonado por Jesus, que um dia fez uma experiência com ele e quero que as pessoas também experimentem da mesma forma e cresçam da mesma forma como eu cresci. Não muito, mas cresci. Já dei passos, graças a Deus, e quero favorecer as pessoas a darem passos também no seu caminho com Deus. Tá bom, irmãos? Hoje, o que a transmissão de hoje vai trazer de novo para nós? Irmãos, vai trazer a novidade. Como eu poderia dizer, irmãos? Eu gosto sempre de falar que o amor de Deus ele é sempre novo, né? É a mensagem mais antiga e sempre nova que nós temos da parte de Deus. Porém, hoje a igreja de Sardes ela vai nos ensinar, irmãos, que sobre as máscaras que a gente costuma colocar. Nós já falamos isso em algumas outras ocasiões, né? Com outros contextos, é claro. E a mensagem da igreja de Sardes é uma mensagem contundente, aguda. É uma mensagem aguda, é curta, não é muito longa a mensagem, mas é muito aguda a mensagem, principalmente porque vai colocar algumas coisas, né, dentro do nosso tempo, né, com certeza é a atualíssima mensagem da igreja de Sardes e é preciso que nós nos levantemos contra esse tipo de problemática que acontecia na igreja de Sardes, tá bom? Então que fique bem claro aí que essa igreja tem muito a nos dizer. A propósito, irmãos, antes de nós iniciarmos, não se esqueça que horas depois, né, que termino aqui, no mais tardar 9h30, antes das 10, o vídeo também está no YouTube. Né? Na igreja de Tiatira, nós não tivemos tantos acessos assim. Então eu peço a vocês que, mais uma vez, assistam lá, né, no canal do YouTube, ou divulguem, né, quando sair no Facebook, não quero assistir, Antônio, já assisti o que eu deveria assistir, Deus já falou comigo que deveria falar, amém, eu respeito isso, né, a palavra de Deus não se esgota numa pregação, essa é a opinião do Antônio Lúcio, né, que a palavra de Deus ela é inesgotável em todas as circunstâncias, independente de eu ter ouvido a mesma pregação 20, 50 vezes, ela sempre vai me falar algo novo, porque é a palavra de Deus que é viva, não é a palavra do pregador ou da pregadora, é a palavra de Deus a ser pregada. Quando a profecia é repetida, ela é atualizada para nós. Enfim, então quando sair lá no YouTube, vai lá no YouTube, né, não quero assistir, já assisti, não estou com tempo agora. Beleza, pega o link, compartilha com as suas redes sociais, né? Ajude o vídeo a se espalhar, divulgue, né? Divulgue a inscrição para que as pessoas se interessem também por inscrever, isso ajuda na evangelização lá no YouTube. Eu sempre digo isso, irmãos, eu não faço do YouTube para cá com maior frequência. Por quê? Porque a praticidade não é a mesma. Aqui não, no Facebook, é uma questão de 2, 3 horas já está no YouTube. No YouTube não, no YouTube já é um esquema um pouco mais complicado.
Então aí eu tenho que aí vai para outro lugar, aí eu tenho que ir num outro aplicativo, num outro programa, baixar pelo computador, ajeitar e tudo mais. Então aí não funciona, não funúncia, como diz o outro, né? Então é mais prático daqui para lá. Porém, a qualidade de lá é melhor do que a de cá, né? Se é que me entendem, né? Boa tarde aí, Delvan, Deus abençoe. Irmãos, antes de nós iniciarmos, é bom falar, né? Se você está me ouvindo bem, põe aí áudio ok, né? Pra gente ter segurança aí na hora que nós estivermos aí fazendo a pregação, tá bom? Então dá aquele joinha, né? Abre a sua sala de vídeo, multiplica nas suas redes sociais, na medida, é claro, da sua inspiração divina aí, do jeito que Deus te inspirar, você faça o seu compartilhamento, né? Papa Paulo VI, né? Beato Papa Paulo VI dizia que aquele que ajuda na evangelização, ele tem os mesmos méritos do evangelizador. Obrigado aí, Delvan, Deus abençoe, irmão, boa transmissão para nós. Já que já temos aí, então bora lá, bora para cima, porque Deus tem pressa das almas para Ele. Então, pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine para sempre. Amém. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Irmãos, boa tarde mais uma vez, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Boa tarde, Valdete, Deus abençoe nossa transmissão. Então, irmãos, como eu havia dito, né, irmãos, quando sair lá no YouTube, não se esqueça, abre as suas salas de vídeo aqui no Facebook, mas, né, quando sair no YouTube, se possível, escuta a pregação de novo, faz as anotações que faltaram aqui. Talvez você estava num lugar que não dava para fazer anotação. Eu gosto de escutar as pregações fazendo anotações. Eu não sei como é que funciona com vocês. Eu gosto de fazer anotações. Agora, se você não anotou aqui, porque talvez esteja num lugar que não te favoreça isso, então escuta, assiste lá pelo YouTube também, dá aquele joinha lá no YouTube, comenta, se tem testemunho, dê o testemunho lá nos comentários do YouTube, assim como aqui no Facebook também, fica à vontade. Mas o importante, irmãos, é dar também lá no YouTube a necessária atenção ao canal. Por quê? Porque lá no canal eu tenho mais benefícios do que aqui no Facebook. Não é benefício financeiro, não. Eu não sou mercenário. Detesto isso, inclusive. É que lá o benefício de qualidade da transmissão é melhor. Os recursos que eu posso usar lá, que não tem aqui no Facebook, eu posso usar outros recursos lá no YouTube. Então, para nós, em termos de recursos, é melhor no YouTube. Mas em praticidade, como é o caso e já foi explicado no início desse vídeo, aqui é prático, né? Porque eu faço aqui, 2 horinhas depois já está lá no canal do YouTube, pronto para ser assistido, eu posso compartilhar aí dentro das redes sociais. Então, por favor, quando sair, fala para as pessoas se inscreverem no canal, nos seus contatos, nos seus conhecidos. Se você sabe que vai cooperar para a espiritualidade, para o progresso espiritual das pessoas, faça isso, coopere, né? Ajude as pessoas a crescerem na fé. É o que eu penso. Eu sempre falo assim, a máxima do Evangelho de Nosso Senhor, né, no capítulo 7, versículo 12 do Evangelho de São Mateus, vai dizer assim: aquilo que você quer que os homens façam para você, fazei-o vós primeiro a eles. Então, eu vivo essa máxima. Então, eu gostaria que alguém me desse todo esse respaldo para a progressão espiritual. Não tenho. Então, eu dou para as pessoas aquilo que eu gostaria que eu tivesse, né? Alguém que me ajudasse a progredir espiritualmente. E se ajuda você, pode ajudar outros também. Então ajude, compartilhe, né? E fale para as pessoas se inscreverem, absorverem o conteúdo lá no canal do YouTube. Você que é de grupo de oração, que é intercessor de grupo de oração, pregador, lá no canal do YouTube tá tudo separadinho lá nas playlists lá. Algumas pregações tem aqui no Facebook também e outras não tem, só tem lá no YouTube. Então dá uma olhadinha lá no conteúdo, né? Veja se vale a pena lá você se inscrever no canal e absorver o conteúdo que tá lá, né? Se você tiver paciência com esse miserável pregador, é claro. Bora lá, irmãos. Apocalipse capítulo 3. Antônio Luz já falou demais do tamanho dele já, né? Apocalipse capítulo 3, irmãos, versículos de 1 a 6, a tradução que eu vou estar utilizando, a tradução da Bíblia do Peregrino, onde nos fala da igreja de Sardes.
né? A igreja de Sardes, irmãos, ela tem algumas particularidades que você vai rapidinho identificar. Provavelmente, se você é de grupo de oração, com certeza você vai identificar muitas coisas com o seu grupo de oração, com as pessoas da sua comunidade, vai acabar identificando, pode acreditar, né? Porque ela é muito atual, a mensagem da igreja de Sardes. Estudando, tem muita coisa lá que acontece nos dias de hoje e todo mundo está achando que está tudo bem e não está, tá bom? Aquecida a garganta, bora lá para a palavra. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tuas obras, passas por vivo e estás morto. Vigia e robustece o resto que está para morrer, pois não encontro perfeitas as tuas obras diante do meu Deus. Recorda o que recebeste e ouviste, observa-o e arrepende-te. Se não vigiares, virei como ladrão, sem que saibas a que hora chegarei. Contudo, tens em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Vestidos de branco andarão comigo, pois são dignos. Também o vencedor se vestirá de branco, e não apagarei seu nome do livro da vida. Eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, escute o que diz o Espírito às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa tarde, Marta. Dá um beijo na Sagrada Escritura, né? Quem beija a Sagrada Escritura, beija também a face de Cristo, nos ensina Santo Agostinho. Boa tarde, Marta. Deus abençoe. Boa transmissão para nós nesse momento, né? A partir de então. Bom, irmãos, vamos lá. A igreja de Sardes, né, é a 5ª igreja do livro do Apocalipse a ser enviada uma carta, uma mensagem do apóstolo João para aquelas igrejas da Ásia. A igreja de Sardes tinha tudo para ser uma das maiores igrejas, nós vamos ver daqui a pouquinho algumas particularidades dessa igreja, mas acabou que não funcionou. Acabou não dando certo. Alguns dos membros, né, daquela igreja, uma boa parte eu diria, né, uma grande maioria, acabou se perdendo no meio do caminho. Nós vamos saber como que foi isso. O próprio São João já dá a pista, né? Se diziam vivos, mas estão mortos. E nós vamos descobrir como é que é isso. Olha só, irmãos. A cidade antiga de Sardes, né? Hoje ela é apenas ruínas, né? Perto da atual vila de Sarte, na Turquia. Então fica ali na região da Turquia. Boa tarde, Tatiana, seja muito bem-vinda e boa transmissão para nós, irmã. Deus abençoe e vai fazendo sua sala de vídeo aí, minha querida. E um abraço para o William. Então, essa cidade de Sardes, os seus membros ali, aqueles que habitavam naquela cidade, achavam aquela cidade impenetrável, como se fosse uma grande fortaleza intransponível, que nada e ninguém poderia invadir aquela cidade. Porém, ela foi situada, né, atualmente, assim, aonde ela se situa mais ou menos, numa rota comercial importante no Vale do Hermo, com a parte superior da cidade, a Acrópole, a quase 500 metros acima da planície, né, nos rochedos íngremes do vale. Era uma cidade próspera, né, em parte devido ao ouro encontrado no Pactolus, que era uma localidade específica daquela cidade, um ribeiro, né, que passava por aquela cidade. Tinha bastante ouro ali, era como se fosse ali a Serra Pelada aqui no Brasil. A cidade antiga fazia parte do reino lídio. Lembra-se de Lídia, de onde Tiatira fazia parte? Pois bem, agora a igreja de Sardes, né, ela fazia parte, a antiga, né, a Sardes, fazia parte desse reino lídio, né, fazia parte ali da província da Lídia, próxima de Cirene. Pela produção de ouro, prata, pedras preciosas, né? Boa tarde, meu irmão Alessandro, Deus abençoe, querido. A produção de ouro, prata, pedras preciosas, quase não sai, pedras preciosas, né? Lã, tecido, etc. Muita coisa de artesanal também, havia bastante naquela cidade, mas também a parte da lã, de forma especial a lã branca, né? A cor branca, né, da lã naquela cidade era assim, algo muito notável e muito famoso. Então ela, por causa disso, né, ela se tornou uma cidade próspera.
Se tornou uma cidade cheia de possibilidades, tanto de emprego como de crescimento de vida. E os lídios foram o primeiro povo antigo ao cunhar, então, realmente, né, regularmente, moedas. Né? Esse é o povo antigo, né, os lídios, né, que habitavam ali na cidade de Sardes. Em 546 a.C., portanto no século VI, né, o rei lídio, né, Croeso, foi derrotado pelos persas, né, que naquele momento tinha como o seu chefe, né, o Ciro. Lembra do Ciro lá da Bíblia? Pois bem, aquele Ciro lá do profeta Isaías, né, o grande Ciro, pois bem, Ciro o Grande, né, aquele imperador, que era persa na verdade, ele invadiu essa cidade, né, Sardes, em 546 a.C. Os soldados persas, né, de Ciro, observaram, olha como foi a invasão, eles observaram um soldado de Sardes à noite, né? Não sei o que essa pipoca desse soldado foi querer enxeretar ali próximo dos soldados do Ciro, né? Eu não sei. Ele estava ali, viu ele descendo rochedos e depois subiram pelo mesmo caminho, seguindo esse bendito desse soldado, né, de Sardes, e durante a noite. E eles foram seguindo ele até chegar na cidade de Sardes, onde então eles sitiam a cidade, eles vão sitiar a cidade, conquistando aquela cidade. Então ela passa a ser dos lídios, ou melhor, passa a ser dos persas. Em 334, né, no século IV a.C., e aqui, irmãos, onde eu peguei a fonte onde eu peguei, católica, graças a Deus, aquela cidade que era considerada inexpugnável, ou como se fala, que não seria invadida em nenhum momento, ela acaba caindo no seu próprio orgulho e acaba sendo invadida por causa de um próprio soldado dela, que foi o caso aqui que aconteceu a partir de Ciro o Grande. Em 334, no quarto século antes de Cristo, a cidade então é invadida de novo por outra pessoa, Alexandre o Grande, né? Em 214 a.C., já no século III, caiu outra vez sob Antíoco o Grande, né? Líder seleucida da Síria. Portanto, os sírios também invadiram ali a cidade de Sardes. E durante o período romano, né, quando Roma então passa a imperar aquela província asiática, então passa então a ser uma província romana, de Estado romano, mas nunca recuperou o seu prestígio que tinha antes, conhecida pelo ouro, pela prata, pela lã e etc, né? Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. Este era o contexto histórico da época em que a carta é escrita para aquela igreja de Sardes. O lugar é hoje uma admirável aldeia, né? Portanto, uma aldeia muito grande no meio das ruínas, possuindo é como se fosse uma cidade turística, mais ou menos assim, né? Ela possui ali um tal de caravansará. O que significa esse negócio, Luz? Que palavra estranha, né? Caravansará, né? É uma estalagem pública, né? Que facilita aí, uma estalagem pública que existe lá no Oriente Médio, próprio para hospedar gratuitamente as caravanas de outros locais, né? Que viajam ali pelas regiões desérticas. Na época da igreja de Sardes, né? Nessa época quando a carta é escrita, o que acontece? Era útil para as caravanas que se dirigem da Pérsia para Esmirna. Então ali era um caminho para se chegar a Esmirna. Então ali os peregrinos, né, aqueles que partiam em caravanas, faziam a sua parada ali, né, porque ali era gratuito, então todos ali paravam, faziam o que tinham que fazer ali com as suas caravanas, ou pernoitavam no lugar, e depois iam a caminho de Esmirna, né, para negócio de seda. Esmirna tinha ali uma grande produção, havia um grande comércio de seda na cidade de Esmirna, né? Eu não sei se foi falado isso lá no vídeo quando eu falei de Esmirna. Eu devo ter falado, eu não estou me recordando, mas eu devo ter falado, né? Porque eu me lembro que eu vi alguma coisa a respeito sobre o comércio de seda lá na igreja de Esmirna. Agora, irmãos, olha que curioso. Já no século XX foram feitas expedições ali naquele lugar,
foram feitas expedições nos anos de 1910 a 1914 e depois, mais tarde, em 1958. Portanto, foram aí 2 expedições em tempos diferentes, em tempos distintos, com um espaço de tempo até que razoável. Né? Nos anos de 1910 a 1914, uma expedição americana foi para aquela cidade, né, fazer estudos arqueológicos. Já no ano de 1900, não se tem notícia de quem eram esses arqueólogos que foram lá, esses americanos, em 1910 a 1914. Já no ano de 1958, né, Harvard, né, uma expedição arqueológica iniciada pelos americanos, Harvard e Cornell, né, fizeram escavações que revelaram ruínas dos templos romanos da cidade de Sardes. E o que inclui lá? O que isso inclui nessas descobertas que fizeram nessas escavações arqueológicas? Um odeão, né? O que é um odeão? Lá nos templos da Grécia Antiga e na Roma também, é um pequeno anfiteatro, né, coberto, é um anfiteatro coberto, né, como se fosse um rincão, né, poderíamos dizer assim na nossa linguagem. Ele era coberto para competições de música ou poesia, visto que lá naquela época haviam vários compositores e poetas, tanto gregos quanto romanos, que faziam esse tipo de competição naquelas cidades, né? Então havia esse odeão, ou melhor, como é que chama aqui? Odeão. E também foram descobertos ali um estádio, um teatro, um edifício do Senado, que possivelmente seria um ginásio, uma casa de banho, olha que interessante, né? E um templo oferecido a Ártemis, né? Que foi identificada ali naquela cidade de Sardes como a igreja, essa Ártemis, né? Para o povo de Sardes, para o povo asiático ali de Sardes, como era conhecida, né, a deusa a qual era oferecida aquele templo, né, que era oferecido para uma deusa chamada Ártemis. Como ela era conhecida? Como uma deusa mãe asiática chamada Cibele. Olha que interessante, né? A igreja de Sardes, essa foi a cidade. Já a igreja de Sardes, ela foi estabelecida dentro do tempo apostólico, que parte aí desde o ano 33, né, 33, 34, até o ano 100, né, depois de Cristo, aí na nossa era cristã. Esses são alguns dados para a gente situar alguns dados históricos para situar a mensagem da carta, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas por que João escreveu isso, né? Eu mesmo me questionava muito sobre isso. Quando eu li o livro do Apocalipse, as 7 cartas, eu ficava questionando, mas por que escreveu isso, né? O que tinha na cidade que fez com que João escrevesse dessa forma? Então aqui a gente está tendo a possibilidade de ter esse tipo de resposta, eu particularmente, né? E veja, irmãos, vamos entrar então no conteúdo da carta. Jesus, ele julga os corações, mas ele vê o caráter. Então é sempre importante aqui, é algo que eu tenho falado bastante, né? Principalmente nas últimas transmissões nossas, não sei se você percebeu, mas eu tenho falado muito, irmãos, sobre aquelas pessoas que falam assim, o que importa é o meu coração. Que bom! Mas isso, ao mesmo tempo que é bom que você tem consciência que o que importa é o seu coração, e o que importa é o seu coração diante de Deus. Ótimo, se você pensa assim, claro, ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Porém, junto com o julgamento de Jesus, que conhece o nosso coração, ele vai julgar o nosso caráter. E ele é um justo juiz, né? Ele é um justo juiz. Ele é o sol da justiça, é a estrela da manhã, é o novo sol da justiça, vai dizer o profeta. Então, ele é justo por excelência. Então, se o que importa é o meu coração, diante de Deus, nessa hora, seria tranquilo, né, o encontro pessoal, tete a tete com Jesus? Seria tranquilo? Não haveria nada em débito de minha parte para com Deus? Para esse povo que fica falando aí que o importante é o seu coração. Pois bem, Jesus ele julga e vê o caráter verdadeiro de cada pessoa e de cada igreja. É importante isso. Cada igreja tem o seu caráter particular e peculiar.
né? Cada qual ali com a sua aprovação e reprovação, algumas sem reprovação, mas o fato é que Jesus conhece aquela igreja por inteiro, em seus detalhes menores e maiores, desde as coisas que são mais corriqueiras até as coisas mais complexas. Jesus, ele sabe, ele conhece. E Sardes, apesar de ter uma reputação de uma igreja forte e ativa, o próprio Jesus viu, né, a partir dessa mensagem da igreja de Sardes, Jesus viu as falhas dessa igreja, por mais que aparentasse estar tudo bem. Como muitos têm pregado atualmente, na atual conjuntura da igreja, em especial, me perdoem aqui os irmãos, em especial, muitos membros da Renovação Carismática Católica, ou alguns outros pregadores, que não me vem ao caso aqui a citação de nomes, isso não convém, mas vem falando que está tudo bem, que temos que enxergar isso, que enxergar aquilo. Não, de jeito nenhum. Precisamos de enxergar a realidade. Temos um olhar de esperança, isso é uma coisa. Olhar de esperança é imprescindível para nós. Nós somos cristãos, gente. Nós cremos no Cristo, nós cremos na ressurreição dos mortos. Logo, eu tenho que ter esse olhar de esperança que quando Cristo voltar, ele tem que encontrar alguma coisa boa em mim para que eu não fique, para que eu seja levado com Ele. Eu preciso ter essa consciência como cristão. Eu tenho que ter esse olhar de esperança. Agora, veja, nós vamos falar um pouco melhor sobre isso mais tarde, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Porém, o problema não foi a ausência de obras na igreja de Sardes. Não foi esse o problema. Não era esse o problema que Jesus viu na igreja de Sardes. Em termos de obras, até que era uma cidade, uma igreja que era muito frutífera. Tinha muitas obras, tinha muito, como nós dizemos hoje, né? Tinha muitas pastorais, então poderia aí rapidamente se tornar uma paróquia em função dos serviços, ou das pastorais, ou em movimentos que ali se prestam. Poderíamos até considerar dessa forma. Porém, o que falta para a igreja, apesar de tantas obras, apesar de tanto ativa, de supostamente ser uma igreja bem ativa, do fogo, uma igreja que não parava. O problema de que Jesus viu não é a ausência total de obras, mas a falta de integridade nas obras. Mas vamos entender isso mais um pouquinho. Primeiro nós vamos lá, como é que Jesus se apresenta nessa carta aí? Ele se apresenta aí de uma forma só, porém com duas características peculiares de Jesus, né? A primeira coisa, ele tem os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos lá, se eu não me engano, é Isaías 41, que vai falar dos 7 dons do Espírito Santo, que é usado inclusive quando se faz o Santo Crisma. Se eu não me engano é Isaías 41, né? Se eu estiver enganado, Isaías 41 não, eu acho que é Isaías 11, vamos confirmar, né? Já que Jesus inspirou, vamos lá, né? Vamos ser fiéis, vamos ser obedientes, né? Jesus falou, vamos para lá. É Isaías 11, Isaías 11 de 2, Espírito, não. 2, 3, 4, 5, 6, é isso mesmo, é Isaías capítulo 11, versículo 2, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo, que são os dons hierárquicos ou de santificação, que dependendo da tradução, um dos dons vai ser dividido em 2, e aí vai dar o dom da piedade e o dom do temor de Deus, né? Que aí algumas traduções, principalmente da Ave Maria, da Tebe e da do Peregrino também, são somente 6, mas são 7. Então, quando Jesus se apresenta, ele tendo 7 Espíritos, é porque o número 7 na Bíblia é o número da plenitude divina. É o número completo, é o número da perfeição divina. É o número que vai dar a totalidade divina. É por isso que 7 vezes 7 lá do perdão de Mateus 19 é o perdão na perfeição de Deus. É o perdão sem medida e sem limite. Por isso que é 77 vezes 7 na tradução literal do grego.
Então, sete Espíritos de Deus, portanto, a plenitude espiritual das virtudes, da santificação, é a plenitude de Deus agindo ali naquele momento, né? Em Jesus. Lembrem-se, em Jesus, ele foi para o deserto, foi batizado por João, o Espírito Santo pousou sobre Jesus, e Jesus, no seu primeiro discurso, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, ele vai dizer, ou melhor, no capítulo 4, né, de Mateus e de Lucas, né, Lucas 4 e Mateus 4, vamos falar do batismo de Jesus, e vai falar assim, cheio do Espírito Santo, ou pleno do Espírito Santo, Jesus vai ao deserto, lá ele é tentado, e quando volta então, Jesus volta cheio do Espírito Santo, e no discurso ali do Sermão da Montanha, Jesus vai falar assim no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, ali se eu não me engano no versículo 17 e 18, que eu não vim tirar nenhum i da lei, mas vim dar pleno, Antônio Lúcio, dar pleno, eu esqueci da palavra. Esse tipo de coisa não pode acontecer, viu? Não pode. Pregadores aí não façam a mesma coisa com Antônio Lúcio. Não penseis que vinha abolir a lei aos profetas. Não vinha abolir, mas cumprir, dar pleno cumprimento. Eu não me lembrava da bendita da palavra. Cumprimento, dar pleno cumprimento à lei de Deus. Portanto, ele veio dar pleno cumprimento e para dar pleno cumprimento, eu preciso ser pleno do Espírito. Então Jesus, cheio do Espírito, é o único que possui, enquanto Deus, enquanto homem, a plenitude de Deus. Ele sendo Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus, então ele tem a plenitude do Espírito Santo. E como tem a plenitude, então ele tem a totalidade da perfeição divina a partir de suas ações. Então Jesus é o homem realmente que Deus idealizou. Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Em Jesus está o modelo que Deus olhou e quis o homem. Está lá, Jesus é o modelo daquilo que Deus pensou para o homem, para o ser humano. Na plenitude, né, de Deus. Fala que tem os 7 Espíritos, mas também ele fala que tem as 7 estrelas na mão. De novo, Jesus está falando que tem as estrelas na mão. Lembrem-se lá no vídeo 1, né, na introdução, que as estrelas são os responsáveis pelas igrejas às quais são dirigidas as mensagens. Aqui em cada mensagem, ao anjo da igreja tal, escreve. Ao anjo da igreja, no caso de Sardes, escreve. Portanto, eles são as estrelas, né? Os candelabros são as igrejas. Os responsáveis são as estrelas. E as 7 estrelas, portanto, a totalidade da perfeição divina, tem também a totalidade da igreja nas suas mãos. Tanto as igrejas, enquanto templos, mas também os seus membros, na pessoa dos seus responsáveis. Bispos, párocos, coordenadores de pastoral e da paróquia em si, da comunidade em si. Portanto, os responsáveis, a plenitude, a totalidade perfeita de Deus, tanto no templo, na pedra, mas também nas pessoas que participam e frequentam tais igrejas. Portanto, Jesus tem o domínio sobre elas em sua totalidade. Por isso, nada pode ser escondido de Jesus dentro de alguma igreja. Nada. E nada, como diz Monsenhor Jonas da Bíblia, né, parafraseando ele, nada significa nada. Assim como tudo significa tudo. Então, na igreja de Sardes, né, nada em Sardes, nada na igreja de Sardes, nada na nossa paróquia, a qual você frequenta, que eu frequento, nada passa despercebido de Jesus. Nada está escondido de Jesus. O que acontece nos bastidores da sua comunidade não foge aos olhos de Jesus.
Fique sempre atento a isso. Nada, exatamente, nada foge dos olhos de Jesus. Sendo assim, então Jesus, ele vê, controla e segura os mensageiros das igrejas na sua mão direita. Ele tem domínio de ver, conhecer, controlar, inspirar e segurar, sustentar a fé deles. Ver, controlar e segurar. Certo? Por isso ele pode ver, por isso que Jesus pode ver a situação e a pessoa, julgar a situação e a pessoa e até castigar, conforme a sua sabedoria o levar a fazer. Ah, mas Deus não castiga. O que diz o livro do Apocalipse? Em todas as mensagens aí. Inclusive algumas têm um pouquinho mais de peso. No caso da de Sardes, né, vai dizer assim: contudo, se não vigiares, né, versículo 3, a segunda parte do versículo 3. Se não vigiares, portanto, se negar de fazer o que ele está mandando, virei como ladrão, sem que saibas a que hora chegarei. Portanto, ele não vai avisar, ele vai chegar com a sentença pronta e salve-se quem puder, ou quem estiver apto a ser salvo. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira vai falar no versículo 22 lá, né? Apocalipse 2, 22. Vê, vou lançar no leito junto com os que com ela fornicaram, e se não se arrependerem de sua conduta, lhes enviarei sofrimentos terríveis. Isso é castigo, gente. Como Deus não castiga? Jesus era Deus, é Deus, sempre será. Então logo, não, mas isso aí são consequências dos maus atos. E isso é o quê? Imposto, inclusive é imposto por Jesus. Não é algo assim, mas se você fizer isso vai acontecer isso. Não. Mas se você não se arrepender, eu vou enviar. Não é que isso vai gerar. Eu vou enviar sofrimento se você não se arrepender. Isso é o quê? É um pai castigando um filho que ele ama, né? Corrijo e repreendo aqueles a quem amo, né? Então, é preciso a gente não ficar com um olhar, um cabresto na Bíblia, não, irmãos. É bom aí ampliar a sua visão aí dentro da Bíblia, para não cair em erro, né? Erro grave, inclusive, né? Tem muita gente falando muita abobrinha por aí. Isso é perigoso. Jesus, então, irmãos, ele conhece as obras daquela igreja. Qual é a obra daquela igreja? Jesus conhece, quando ele fala de obra, eu conheço a sua realidade. Né? Ele vai falar isso em todas as igrejas. Conheço as suas obras. Ele vai falar isso para todas as 7. Né? Algumas virão com uma reprovação e outras duas, que são duas, né, na verdade, não virão com reprovação. Nós já vimos uma, que é a igreja de Esmirna, que não tem reprovação nenhuma. Uma mensagem curtinha, mas muito profunda para aqueles que viram aí a pregação. Dá uma acessada depois na pregação sobre a igreja de Esmirna. Qual era a obra? Qual era a realidade daquela igreja? Passa por viva, mas está morta. Ela vive de aparências. Há uma grande diferença aqui entre reputação e caráter. Aquela igreja tinha uma reputação, uma fama de ser muito viva, ativa, cheia de obras. Porém, o seu caráter por dentro não era isso. Ele fala de uma igreja aparente em paz e tomada por indiferença e apatia espiritual. Você conhece alguém que falou assim: eu estou precisando tanto de encontro de avivamento? Principalmente nesse tempo de pandemia. Você viu alguém falando sobre isso? Preciso de um avivamento urgente. Já ouviu? Pois bem, esse povo dependente aí de avivamento, né? Aí ele fala de uma igreja aparentemente em paz e tomada
dentro da sua essência, dentro das suas, ali nos seus bastidores, de uma grande indiferença e apatia religiosa. Igrejas que não têm mais espiritualidade, conhece? Igrejas que você vê que lá o sacrário fica abandonado, conhece? Padres que fazem a sua homilia de uma forma muito vazia, conhece? Pessoas que aí coordenam suas pastorais, fazem demais, parece assim que são 50 pessoas numa só. Conhece? Pessoas que são ativistas, mas que não rezam, não escutam, não têm piedade, não fazem nada. E quando você vai falar de rezar, não, tem que fazer. Tem que muita gente aí que está passando fome, né? Tem muita gente aqui dentro da nossa comunidade doente. Conhece gente assim? A boa fama daquela cidade ser uma igreja ativa não ocultou ali, irmãos, a verdadeira natureza desta igreja aos olhos de Deus. Se Jesus reprovava esse tipo de postura da igreja de Sardes, será que ele aprova a conduta da atual de algumas entre nós? Será? Será que aprova aí a conduta de alguns dos seus membros? Eu poderia aqui deixar diversas perguntas aqui a serem respondidas pelos chamados coordenadores de comunidade, presidentes de conselho, coordenadores de grupo de oração, lideranças paroquiais e diocesanas. Existe aí uma apatia espiritual? Um ativismo religioso? Ou existe aí o pleno equilíbrio, onde uma coisa se une à outra e as duas produzem frutos para a igreja? Edifica-se a igreja ou o ego dessas pessoas ególatras que estão aí? Muitas delas, não todas, não é generalizado isso, que fique bem claro, mas numa boa parte, para alimentar a egolatria de certas pessoas, de certas lideranças. Será? O problema da igreja de Sardes, irmãos, para ser bem conciso, né, é o da decadência moral. Olhando os historiadores aí que vão falar sobre a igreja de Sardes, a decadência moral era o problema da da igreja de Sardes. A igreja, não a cidade, da igreja. Bom, se o povo da igreja está agindo assim, você imagina a cidade como é que deve estar. Dá pra gente imaginar, né? Pois bem, irmãos, a igreja não tinha consciência do seu estado de sonolência religiosa. Pessoas que muito fazem e pouco rezam, que são muito ativas, mas que param um pouco para ouvir o Senhor, que param um pouco diante do sacrário, que não silenciam muito, mas estão sempre fazendo, conversando, reunião, e reunião, mais reunião, e mais reunião daquilo outro, de outro, e é CPP, é não sei mais o que, CRP, e parará, e piririm, pororó, e rezar, tá tudo bem? Escutar Deus um pouquinho, tá? Como é que tá? Tá fazendo tanto que não tem tempo para Deus, tá tão importante que não tem mais tempo para buscar a razão de tudo isso que você tá fazendo? Me explica aí, para me entender, porque eu não entendo. Irmãos, isso foi sempre algo que eu peguei no pé quando eu tive possibilidade, né, no meio das formações para servos ou para lideranças. Quando eu tive a possibilidade de falar sobre isso, eu falei. E isso já é um problema faz muito tempo dentro da renovação carismática católica. E eu estou falando como membro do movimento. Eu falo como membro do movimento. Tem muita gente dentro da renovação carismática assim. Cuidado, carismático. Cuidado. Essa sonolência religiosa sua vai te acarretar ainda muitas coisas que você não gostaria de passar. E era o que estava acontecendo lá na igreja de Sardes. Ela, né, a igreja, pensa estar cheia de vida.
né? Mas interiormente caiu na morte espiritual. Olha que forte isso, irmãos. Uma morte espiritual, aonde o que regia era o ativismo da comunidade. Isso é sério, irmão, isso é muito sério. Comunidades que pensam muito nisso aqui, ó, dinheiro, 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 virou ali um espírito capitalista. O dinheiro, irmãos, e aqui eu quero frisar uma coisa, eu não sou contra as comunidades ou os pregadores, aqueles que fazem isso, né? Eu respeito, não concordo, mas respeito. De cobrarem, por exemplo, a sua banda, cobrar alguma coisa para ir. Eu não sou contra, mas que seja coerente. É para evangelizar, não é para lucrar em cima do evangelho. Por que você é a favor, Antônio Lúcio? Porque as pessoas, elas têm músicos, por exemplo, eles têm tem gasolina, né, transporte dos seus aparelhos, tem toda a manutenção a ser feita nos aparelhos. Se algum quebra, não é a pessoa que contratou, porque o preço já foi fechado, já contratou, né, o preço já está fechado. Então aquele preço, aquele montante do preço, né, que é claro, aqui nós não estamos falando de superfaturamento em shows católicos ou supostos evangelizar shows, né, aos quais eu tenho sempre um pé atrás, dependendo de quem que é a banda, de quem que é o ministério, eu sempre botei meu pé atrás. Porque o ser humano se corrompe fácil. E quem é de Deus não se corrompe, irmãos. Quem é de Deus não se corrompe. E existem pessoas, infelizmente, isso é músico, é banda, ministério, é pregador. Agora, principalmente agora com essa onda de coach aí, vixe, tem pregador aí fazendo a vida com isso, lucrando com esse tal do coach aí, né? Não vou entrar no mérito da questão, né? Cada um sabe aí da sua consciência diante de Deus, isso não é problema meu. Mas muitos estão aí então caindo na morte espiritual. Por quê? Porque há uma decadência moral nesse sentido aí. Por que, Antônio Lúcio, uma decadência moral? Porque é moral você visar o lucro em algo que você vai para evangelizar? Ah, mas aí você tem que ter o pé no chão, né? Você está numa outra época, você tem que ser justo, e ser justo diante de Deus, é isso então? Eu devo ser muito injusto então, porque eu não costumo cobrar não, irmãos. Pode ser de 5, 10 mil pessoas, não interessa. Eu quero estar lá e falar de Deus. E quem me conhece, quem conhece o meu ministério sabe disso. Lúcio, quer dizer que você nunca cobrou uma ajuda de custo? Nunca. Nunca. Nunca cobrei uma ajuda de custo sequer. E quando eu precisei, quando realmente eu estava necessitando, que isso foi, se eu não me engano, foram 2 vezes que aconteceu em mais de 20 anos de ministério, foram somente 2 vezes, se eu não estou enganado. 1 ou 2 vezes que antecipadamente eu falei para a pessoa, você vai me ajudar na condução? Porque realmente era um momento que eu estava apertado, que eu não tinha como fazer. Mas quem me conhece sabe, irmãos, que eu não cobro. Não cobro. E acho completamente desonesto a cobrança absurda, abusiva. Quando você está pensando no seu bolso, quando você não está pensando nas almas. O primeiro pensamento de um evangelizador não é o bolso, é a alma, porque Deus é fiel. Se Ele nos chamou para isso, Ele vai ser fiel para nos sustentar nisso. Poxa, ou eu acredito nisso, ou eu... Que evangelizador de mequetrefe eu sou? Ah, tem dó, né? O povo, as comunidades, as novas comunidades, que inclusive o Alessandro aqui, que estava aqui, não sei se ele está ainda assistindo a gente, mas o Alessandro, ele é fundador de uma comunidade, irmãos, é um homem que vive da providência. Esse homem trabalha, eu acompanho o trabalho dele. Assim como eu acompanho o trabalho de muitos outros fundadores de comunidade, irmãos, e sei da veracidade da missão. Assim como já vi tanto fundadores quanto missionários aí abusando da boa vontade, do amor das pessoas aí, da misericórdia das pessoas, né? Enfim, acabam aí sendo desonestas, né? Dentro do seu ministério. Infelizmente, não tem outro termo que eu possa usar. Aqueles que abusam também de cobrar preços absurdos,
né? Inclusive o irmão Moisés Rocha uma vez pregou isso na canção dele, uma pregação dele rodando aí pelo YouTube afora, que fala sobre isso. Não é novidade, inclusive não foi mais, ficou um bom tempo sem pregar na Canção Nova. Muitos dizem que foi em função disso, a gente não sabe, não bate martelo, né? Quem sabe é ele e a Canção Nova, né? Quem sabe é ele e a Canção Nova, mas que ele enfiou o dedo na ferida, ele enfiou. De muita gente cobrando aí, banda, ministério famoso, que tem CD, que tem aquela música que, puxa vida, aquela música tocou na alma da pessoa. Ela vai vir na sua paróquia, mas o preço está lá em cima. Por quê? Porque tem que dar suporte para passar, para os bonitinhos lá, para o cover artístico. Irmãos, poxa, me ajuda, né? Caramba, vamos evangelizar, vamos fazer o evangelho autêntico acontecer. Caramba, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais você será dado em acréscimo. Tudo mais, o que tiver que ser acréscimo, Deus vai dar. Está na hora de parar com esse capitalismo selvagem dentro da religiosidade, dentro dos missionários, sabe? Isso está ficando chato, isso aí. Está ficando chato. E é um assunto, irmãos, eu particularmente eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar. Porque eu acho que esse tipo de coisa tem que ser tratado de uma forma coerente. De quem chama, eu já falei sobre isso uma vez, né? Falando para os pregadores, se eu não me engano, já falei isso uma vez. Né? Se não está aqui no Facebook, vai lá no YouTube, lá que está lá. Tanto da pessoa que chama, você está chamando, a pessoa vai se deslocar, ela tem carro? Não tem? Se ela não tem, ela vai ter que pegar ônibus, ela vai ter que pegar condução. Quanto que está a condução? Vai procurar saber. Primeiro que se for para você perguntar para o pregador, é constrangedor, poxa. Eu estou me deslocando, aonde você mora? Aí não é constrangedor, eu moro em tal lugar. Né? Eu particularmente, irmãos, o Antônio Lúcio, eu não tenho esse tipo de problema, eu falo. Se pergunta, eu falo. Se não pergunta, eu não falo. Se não pergunta, eu também não falo. E se eu precisar, aí, antes de ir, eu vou avisar. Olha, eu vou precisar disso, para isso. Acabou. É isso. E se a pessoa me der a mais, eu vou reclamar. Eu reclamo, eu falo, mas não é isso combinado. Quem me conhece sabe disso, irmãos. Eu não preciso ficar me justificando aqui não, e nem criando defesa aqui não. Não é nada disso. Isso aqui não é autojustificação não. Mas que há um perigo, né, de virar um capitalismo selvagem, tanto nos missionários, de quem é chamado e também de quem chama, isso precisa haver coerência. Tanto na ajuda que será dada, quanto também no pedido de ajuda. Vamos ser coerentes, tá bom? Vamos ser coerentes porque as almas são mais importantes do que o dinheiro no bolso. Porque o dinheiro no bolso, Deus vai te dar na medida do seu empenho. Você se esforçou? Deus é justo, bom e fiel. Acabou, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer. Através de você e também para você. A graça, automaticamente, ela vai ter que passar por você. Então, de um jeito ou de outro, de alguma forma, de forma misteriosa, Deus vai fazer algo nesse sentido. Então, não sou eu, não é você, não é a exigência aí de um montante dentro do chamado a pregar. Não, irmãos, isso não. Não exija. Não exija o que Jesus não exigiria. Não faça o que Jesus não faria. Esse foi sempre o meu lema dentro do meu ministério, sempre foi esse. Não fazer o que Jesus não faria. E não falar o que Jesus não falaria. É simples. É simples. Tem muito a ser trabalhado, demais. Eu venho progredindo. Em nome de Jesus, vou chegar aonde precisa chegar. E se não despertar, então, essa comunidade de Sardes, essa igreja de Sardes, a partir desse cutucão de Jesus, né? Se não despertar, vai chegar o Cristo juiz, é uma ameaça de Jesus, vai chegar o Cristo juiz não avisando, vai chegar como ladrão. Vai chegar como ladrão que aparece na noite, numa hora em que ninguém espera. Irmãos, isso é muito sério, é Jesus fazendo uma ameaça, ó, eu vou chegar na hora em que você menos espera, e a gente vai conversar sobre isso. Isso é muito sério, irmãos. Lembrem-se da parábola dos talentos.
Quando menos esperar, o Senhor vai chegar. O que você fez com os talentos que eu te dei? Foi o evangelho litúrgico, inclusive, dos dias atrás aí. Então, irmãos, na boa, se você é missionário, se você é agente pastoral, se você é liderança, vamos colocar um pouquinho nosso pé no chão e vamos despertar um pouquinho para essa sonolência religiosa. Você vai entender. Nós vamos chegar lá. Olha só. Esta comunidade de Sardes, ela precisa pensar no julgamento de Cristo para despertar do seu sono. Você já pensou alguma vez se Jesus voltar hoje? Irmãos, todas as vezes que eu vou pregar, eu fico pensando nisso, sabia? Mas se Jesus voltar hoje? Eu preciso estar com a minha confissão em dia, com a minha vida reta, com a vida da minha família pelo menos em ordem. Se Jesus voltar hoje, eu fico ou eu vou? Era esse o tipo de questionamento que Jesus estava pedindo nas entrelinhas para aquela comunidade de Sardes e pede hoje para a igreja. Pede hoje para a igreja. E aí Jesus vem com a exortação. 3 coisas que Jesus ordena. Primeira, vigiar e robustecer ou fortalecer, né? Fortalecer o resto que está para morrer. Irmãos, as pessoas estavam morrendo espiritualmente. Então quem estava vivo ainda, que não foram todos que foram contagiados com essa porcaria, né, com essa sonolência espiritual que estava levando as pessoas à morte espiritual, então aqueles que não estavam mortos precisavam robustecer. Quem estava, São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, se eu não me engano. Os fortes que ajudem os fracos, né? Aqueles que são mais fortes, né, vai ajudar os fracos. Aqueles que já estão avançados ajudam os que estão ali começando. Então é preciso haver esse equilíbrio, irmãos. É preciso haver esse equilíbrio. Então é preciso vigiar, ter cuidado com a nossa conduta, né? Aquele que está em pé, vai dizer São Paulo aos Coríntios, quem está em pé, cuida para não cair. É sinal que Deus não quer a queda. Deus não quer a queda, não. Não. Não, mas Lúcio, o cair é do homem. Eu até concordo que quem cai é nós. Deus nunca caiu. A não ser as 3 vezes da cruz, Deus nunca caiu. Agora, é um desejo que eu caia? Que Deus vai simplesmente olhar para minha queda e vai se contentar com aquela queda? Não, irmãos. Ainda que Deus tenha misericórdia de mim na queda, Ele quer que eu me levante e continue. Então quem está de pé, cuida para não cair. Vigia. E fortaleça aqueles que estão se sentindo fracos na fé. É o intuito desta página do Facebook e do canal do YouTube. Fortalecer quem está se sentindo fraco. Dar motivação para aquele que se sente desmotivado. A minha motivação é Jesus. Mas se você se sente desmotivado, vai ver o conteúdo que tem lá. Está sofrendo, tem conteúdo para sofrimento lá também. Tá passando necessidade? Lá tem conteúdo no canal, tanto aqui no Facebook também como lá no canal. Tem conteúdo lá para você que se sente no sofrimento. Mas, por favor, vigia e se fortaleça para que os outros também se fortaleçam junto com você. Senão a gente vai parar. A gente vai entrar na morte espiritual que estava entrando Sardes. Poxa, e hoje tá assim, tá todo mundo muito sensível, sabe? E não é sensível no bom termo da palavra, não. Sensível para as coisas de Deus, para a voz de Jesus, não. É muito sensível, não pode falar nada que trinca. Não pode falar isso porque é julgamento. Não pode falar isso, não, porque você está me julgando. Jujuba, mimizento. Se orienta, moço e moça. Poxa. Olha, a igreja está precisando de gente de couro grosso. Não tacinha de cristal. Tacinha de cristal quebra vaso, não pode bater que trinca. Poxa, tá na hora de ter couro grosso. Tem um mundo inteiro para ser evangelizado aí, inclusive uma sociedade completamente paganizada em nosso tempo, e a gente fica com frescura de julgamento. Não, porque isso não pode, porque vai afastar, vai magoar. Pá! Tem dó, gente. Aqui a gente não está falando de probleminha particular, não. E guardadas as devidas proporções de cada um aí, cada qual sabe o tamanho do seu problema. Mas pera lá, vamos ser coerentes, né? A gente está na obra de Cristo. Então vigia e robustece. É a exortação de Jesus. Para aqueles que ainda estão permanecendo firmes. E vigia, continue assim.
E fortaleça aqueles que estão ao seu redor, prestes para morrer também. Então ajuda eles lá a ressuscitar, de algum jeito. Segunda ordem, recordar o que aprendeu no anúncio do Evangelho. Jesus vai falar assim, ó. Recorda, no versículo 3, recorda o que recebeste e ouviste. O anúncio do Evangelho foi o que gerou a igreja de Sardes, certo? Observa, artigo definido, singular, masculino. Observa o que? O que é para observar? Aquilo que você recebeu. Recorda o que ouviste e recebeste. Recorda, observa aquilo que você ouviu e recebeu. Observa, volta lá. Aonde você se perdeu no meio do caminho, volta lá. Agente pastoral, liderança RCC, dos outros movimentos, volta lá, observa o que você viu, recebeu e ouviu, observa, volta lá. Aonde que você perdeu o fio da meada, onde ficou o fio solto, vai lá consertar. É preciso voltar lá. E aí observa e arrepende-te. Não é isso que diz o texto? Olha lá. Observa-o e arrepende-te. Então não é para permanecer lá, é para voltar. Diante da má conduta que vai contra o que você aprendeu, volta, retrocede. Tem má conduta aí? Volta. Voltou lá aos tempos do vício? Volta, não é aí o seu lugar. Você foi chamado para outra coisa agora. É igual Pedro, João 21. Ele foi chamado para ser pescador de homem, não mais pescador de peixe. Ele vou voltar a pescar. Ele tomou a decisão lá, cansou. Chega. Foi lá, precisava de ser curado interiormente, né? A gente tem aí lá no YouTube, tem lá o Apacenta as Minhas Ovelhas, lá em 3 partes lá divididas, eu trabalho essa dinâmica aí da cura do interior de Pedro. Então é preciso observar o que aprendeu e arrepender-se da má conduta diante daquilo que vai contra aquilo que aprendeu. Eu aprendi que eu tenho que parar de fumar, que o cigarro aí é a chupeta do cão, e eu tenho que parar com isso. Mas aí eu dei uma vacilada e aí eu, de vez em quando, agora eu tô dando uns tragos, já, porque isso aqui não vai me levar pro inferno, né? Vai te matar. Isso sim. Isso vai te matar. Agora se vai pro inferno, bom, se você é dependente disso, né, é complicado, né? Porque você tem que ser dependente de Deus e não de um vício. Então é preciso se arrepender e sair da má conduta. Era uma pessoa que viveu a santidade durante um bom tempo e agora está deixando de viver a santidade porque cansou. Eu não entendo esse tipo de... Primeiro que eu não entendo esse tipo de postura. Né? Graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas se você está passando por isso, eu acho que precisa voltar de novo, né? Lá na carta aos Efésios, na segunda pregação da série. Voltar às obras de outrora, às primeiras obras, a fazer com amor verdadeiro, amor de alguém apaixonado por aquele que um dia te resgatou. Penso que está na hora de fazer isso, meu irmão e minha irmã. Porque se você perdeu o sentido, por isso perdeu aí também as rédeas da conduta. E Jesus, ele ameaça a não vigilância. O que é essa não vigilância? É o desleixo espiritual, o relaxamento na conduta. Porque, irmãos, quando nós começamos a cometer o desleixo espiritual, por exemplo, quando eu conheci Jesus, eu rezava o terço todo dia, vamos numa prática bem simples, o terço, eu rezava o terço todo dia. Agora, depois de passados uns anos, eu cansei. Quando eu lembro, ou quando eu posso, quando eu não estou cansado, eu vou lá e rezo o terço. Você relaxou na conduta. Quando eu voltei para a igreja, eu jejuava na quarta e na sexta. Hoje, de vez em quando eu estou disposto, eu faço na sexta. E assim, por regra, eu faço na sexta-feira santa porque é dia santo de guarda. E que a igreja me pede. E mesmo assim, quando eu posso, eu dou aquela esquivada.
Desleixo espiritual. Comi a Bíblia antes, agora para ler um versículo é um parto. Desleixo espiritual, irmãos. Relaxou na conduta. Relaxou na conduta. Quando eu conheci Jesus, eu me vigiava na minha postura, né, na minha vestimenta, no meu linguajar, nas amizades, né, nos meus passeios, naquilo que eu via na internet. Passou um tempo, relaxou, aí começou a vestir de novo aquelas roupinhas curtas, ou aquelas roupas que não convêm, né, tanto mulher quanto homem, tem esse nem aquele. Né, que homem também, quando dá para se vestir mal também, é ridículo. Né? E principalmente hoje aí que eu não sei o que acontece, irmãos, eu não sei qual é a graça de ficar, perdoem aqui que eu vou falar, né? Eu não sei qual é a graça de ficar mostrando cueca. Eu não sei qual é a graça. Eu não sei que moda estapafúrdia é essa de que o sujeito tem que me usar a calça lá quase que no meio das pernas e a cueca ficar aparecendo com aquela coisa ridícula atrás. Sei lá, é umas coisas que não dá para você entender. Portanto, é um relaxamento de conduta. Começa a ter umas conversinhas, né, nas redes sociais. Começa a ver algumas coisas na internet, uns filminhos um pouco mais quentes, sabe? Começa a entrar em contato com aquelas amizades que antigamente não convinha. Relaxou na conduta, irmãos. Não é isso que Jesus queria. Ele ameaça esse tipo de não vigilância. Relaxou na conduta, ele está te ameaçando. Se você não se arrepender, eu vou voltar igual um ladrão. E aí aguenta, porque você vai ter que me olhar cara a cara. É bem isso, trocando em miúdos aí, tá? Jesus, ele sabe, irmãos, portanto, que tem gente que não se deixou levar por esse tipo de coisa. Jesus sabe disso, irmão. Jesus é Deus, meu Deus do céu. Irmãos, Jesus é Deus. Ele se fez homem, mas ele não deixou de ser Deus. Eu acho que falta esse tipo de entendimento para muita gente, até mesmo dentro da igreja. Né? Meu filho, Jesus, ele sabe muito bem, né, que tem gente que não deixou, tem gente que está bem, não deixou esse negócio, né, não deixou se levar por essa vida falsa, essa vida de máscara, que eu ostento uma coisa que eu não vivo, que eu mostro uma coisa aí no painel lá, no mural do Facebook. Agora as pessoas nem estão esquentando muita cabeça com isso, né? Já relaxou tudo mesmo. Então agora mostra pecado, mostra santidade, tudo junto lá, tudo na mesma uma bagunça. Né? Tem perfil, irmão, que dá vergonha de você falar, você é católico ou já foi católico um dia. Chega a dar vergonha. Desculpa, irmão, lá é uma desgraçada verdade. Se assim nós podemos parafrasear o padre Paulo Ricardo. É lamentável, irmãos, lamentável. Sabe? Tem gente que não se deixou então levar por essa vida falsa, né? Essa vida de hipocrisia, de mentira. E esses encontram dignidade aos olhos de Jesus. São aquele pequeno resto, né? Então, Jesus vem então, vendo aquelas pessoas, ele deixa a promessa de andarem com eles. Vocês vão andar comigo. Eles são dignos, vocês vão andar comigo. Né? Vocês conseguiram fazer com que eu fosse a sua prioridade. Então pode vir comigo, vocês são dignos da minha companhia e eu quero ficar com vocês. Eu quero andar com vocês, eu quero acompanhar com vocês, eu quero que vocês estejam na minha presença. A salvação, irmãos, ela não é coletiva, ela é individual. Até aí, tudo bem, ninguém discorda disso, certo? Não devemos interpretar esse versículo. Que versículo que eu estou falando, irmãos? Contudo, tem insights alguns que não contaminaram suas vestes, que é o versículo 4. Vestidos de branco andarão comigo, pois são dignos. Isso não significa que esse versículo é para justificar tolerância de pecado aberto dentro da igreja. Não. É aquele que não se deixou levar pela falsidade que estava rondando ali no meio. Não é um atestado, peca à vontade, porque vocês são dignos de mim.
Não. Equivocada a sua visão, olha só. Contudo, tens em Sardes alguns que não contaminaram suas vestes. Estes aí, vestidos de branco, andarão comigo, puros, fortalecidos, firmes, andarão comigo, que não se deixaram levar, que não se venderam, que não se corromperam, que não aderiram às práticas que estavam sendo recorrentes em Sardes, que não se venderam para a mentira, para a má postura, para a má conduta, que não se deixaram vender pela mentira de suas vidas, que não se deixaram levar pelo relaxamento da conduta, que não se deixaram levar pelo desleixo espiritual, pessoas que permaneceram firmes. Jesus não está falando de todo mundo, está falando daqueles que foram firmes. Os que são firmes estão sendo aí convidados a caminhar junto com Jesus e ainda por cima escutar do próprio Jesus: vocês são dignos. Olha que coisa linda, irmãos, forte isso. Mas é os que não se deixaram levar. Quem se deixou levar, que se arrependa, volta atrás para você voltar a ser digno de novo. É simples. Portanto, conversão. Certo? Pessoas que sabem do pecado e não agem para corrigi-lo, e tem muito desse dentro da igreja. Desgraçadamente, tem muito desse dentro da igreja. Que é uma das implicâncias dentro da igreja de Sardes, de Jesus. É uma das coisas que Jesus está de olho. Jesus, ele está de olho. Ó, está relaxando a conduta, Você está vendo que a pessoa está lá em pecado lá, né? Está sabendo que a pessoa vai acabar se condenando, vai acabar perdendo a graça da salvação, e você não faz nada para corrigir essa pessoa? A pessoa está lá falando que tem veste branca, que posta de santo para cima e para baixo, que é consagrado, traz até a correntinha lá da Santa Escravidão de São Luís Maria Grignon Montfort. São escravos de Maria. Oh Deus, é só correntinha. É só correntinha. E ainda com a correntinha diz que estão lá postando com camiseta religiosa e tudo mais, usando saião, usando aquela postagens de católico conservador, que conserva, inclusive, é muito conservador na boa conduta, mas na péssima conduta é um bonachão. Pra lá com isso, senhor. Sai fora. Vocês alegam ter vestes brancas, pois desobedecem a palavra de Deus, irmãos. Vocês não podem ficar falando isso não, ostentar algo que vocês não vivem. É hipocrisia. Santo Agostinho vai dizer que isso é uma lição desleal. Não existe lição mais desleal do que falar bem como conservador, como escravo de Maria. Oh, meu Deus! Intocáveis, acima até inclusive do sacerdócio. Caçar coquinho no asfalto, poxa. Desobedece a palavra de Deus, por isso não devemos ser participantes nem cúmplices nas obras das trevas, como vai dizer São Paulo, capítulo 5 da carta aos Efésios, dos versículos 7 ao versículo 11. Você não pode ser cúmplice das obras das trevas. Você tem que denunciar abertamente essa porqueira. Irmãos, na boa, eu não tenho medo de denunciar esse tipo de coisa. Eu já cansei de ver gente aí postando um monte de frases de santo, mas nem sabe da vida do santo. São poucos aqueles que sabem com conhecimento de causa, ou que procuram imitar aquilo que posta o santo. Muitas vezes as frases são tidas para jogar como se fosse uma indireta em rede social. Toma vergonha, né, gente? Toma vergonha, né? Que coisa mais absurda, ridícula, atitude de moleque. Desculpa, uma atitude besta. Poxa, vive! Ao invés de você ficar aí parafraseando um monte de gente, por que você não vive o que o bendito do santo está falando lá? Vai conhecer um pouquinho lá São Dom Bosco. Vai conhecer um pouquinho lá o Santo Efrem.
São Julião Hermar, São da Eucaristia. Vai conhecer um pouco lá São Maximiliano Maniacobo, que deu a vida em martírio em lugar de alguém que iria ser sacrificado, pai de família. Vai conhecer, vai imitar. Ao invés de ficar colocando indireta com essas frases aí para outras pessoas, mostrando uma santidade que você não vive, talvez nem rezar você reza mais, relaxando a conduta igual essas pessoas de Sardes, e fica postando, pagando de ostentação de santidade dentro do Facebook, dentro de rede social. Ser santo de Facebook é fácil, meu querido. Ser santo na autenticidade, para chegar no céu e dar de cara com Jesus, falando, ó, você é digno, pode entrar? Vai ralar o joelho, moça. Vai ralar o joelho, moça. Vamos parar de hipocrisia, vamos viver o negócio, velho. Não entendo esse povo aí adorador que vive com a boca cheia de palavrão. Vai se cuidar, rapaz. Vai se cuidar, moça. Não entendo esse povo aí que vive ostentando aí camiseta religiosa, não sei mais o que, mas a vida por dentro tá uma vida cheia de podridão, não tem busca sincera. Não há a busca sincera por dentro que explana no exterior. Desculpa, irmãos, coisa séria tem que ser falada e tratada de jeito sério. E isso está se alastrando desgraçadamente de uma forma monstruosa dentro da igreja. Agora, mais que esse tempo de pandemia, que tudo é online, né, que já encheu o saco isso também. Tudo é online, né? Só a igreja que não pode ser online. Agora vai vir uma segunda onda aí no Brasil. Provavelmente a primeira coisa que vão pensar, fecha a igreja. E a catolicaiada, os padres, os bispos, tá bom, vamos fechar, vamos zelar pela saúde dos outros, vamos usar de caridade. Poxa, por que não usa de caridade lá onde está tendo pancadão? Onde está tendo lá os fluxos aí, que muitos deles não pararam? Cadê a caridade desse povo? Cadê a caridade dos ônibus lotados aqui da capital de São Paulo? Que falaram que ia soltar mais ônibus. Cadê a caridade? Para que os ônibus não ficassem lotados. Cadê? Cadê a caridade desse povo que está lá no meio do boteco lá, sem máscara? Ó, mamando. Um monte de gente indo para casa de campo, piscina, não sei mais o que lá, fazendo churrasquinho aí para 30, 25, 30 pessoas, 100 pessoas. E ninguém fala nada. Quando vai lá, autua, e aí vai lá, assina um documentozinho lá e ó, área. Ah, faça-me o favor, vamos ser católicos, gente, pelo amor de Deus. Tá na hora da gente realmente ter veste branca e mostrar que tem veste branca com atitude, com verdade. Os adoradores que o Pai procura não é adoradores de ostentação espiritual, não. Adoradores em espírito e em verdade. É o que diz a palavra. Em espírito, vivendo espiritualmente na carne, não vivendo a carne no espírito, não, de jeito nenhum, não confunda uma coisa com outra, mas vivendo espiritualmente aqui nessa carne, educando a carne a viver no espírito. Sabe? Enfim. E se a gente não parar para corrigir, irmão, a gente se torna cúmplice, tá? Tá vendo? Não corrigiu? Se tornou cúmplice. Porque aquela pessoa vai continuar errando até alguém falar alguma coisa. Vai ficar bravo no começo? Não tem problema. Importa é a vida daquela pessoa, aquela alma salva. O vencedor, aqui dito num singular. A carta de Sardes vem trazer aqui o vencedor. Também o vencedor se vestirá. Então é uma certeza, uma promessa. Se vestirá de branco. Aquele, pois, que permanecer fiel sem se deixar levar pela moda pagã, presente em todos os tempos, essa moda paganizada aí, de mascarar a religiosidade, né? Por fora um anjo, por dentro cão. Então, cuidado, hein? Cuidado. Presente em todos os tempos, mas em forma evidente lá na igreja de Sardes, e hoje, mais do que nunca, né? Dentro da nossa sociedade atual, mas tem que permanecer fiel, vai se vestir de branco se permanecer fiel a Cristo. Será por sua vez, né? Será por sua vez também aquele que vai andar com ele, andar na presença dele. Eu preciso ser fiel. Você sabe o que é certo e o que é errado? Então faça o certo, faça a opção do certo.
Ah, não, Lúcio, cansei. Bom, você vai ficar se obstinar no caminho errado? Aguenta as consequências. Ah, não, até o último dia, até meu último suspiro eu tenho tempo. Pode ser que não dê tempo. Você não sabe o dia de amanhã. A carta de Sardes é exatamente um pedido de Jesus para despertarmos. Esse falso conceito, mas eu ainda tenho muita vida pela frente. Você e eu não sabemos. Nós não sabemos. Pode ser que não dê tempo. Então que tal, já que já estamos aí quase no tempo do advento, a partir do domingo vai ser o advento, esperando aquele que há de vir, né, atualizando a primeira vinda para nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo, que será definitiva. É bom pensar nisso. Precisa de confissão? Tem um propósito de mudança, de emenda, e vá confessar. A segunda promessa é: não terá o nome apagado no livro da vida. O livro da vida é aquele que nos assegura a vida eterna, irmãos. Se nós temos o nosso nome apagado desse livro, a gente não vai para a vida eterna. É por isso que São João ele diz assim, na carta, a promessa de Jesus, também o vencedor se vestirá de branco, e não apagarei. É sinal que, dependendo da nossa conduta, vai ser apagado. Porque Jesus está falando assim, eu não apagarei seu nome do livro da vida. Não apagarei. E se nós não andarmos então, se eu não for fiel, eu vou meter meu nome apagado do livro da vida. Gente, que forte isso. Muito forte isso. E aí, também Jesus vai prometer, na terceira promessa ao vencedor, que será confessado diante do meu Pai e diante dos anjos. Vocês se lembram lá o que Jesus disse em Mateus 10, 32? Vale a pena nós pegarmos lá, Mateus 10, 32. Vai nos dizer algo a esse respeito. Mateus 10, 32, na tradução da Bíblia do Peregrino, vai dizer assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai do céu. Versículo 33, aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante do meu Pai do céu. Uma frase atribuída a Francisco de Assis vai dizer assim, né? Prega o evangelho, se necessário, use palavras. A nossa vida tem que ser o evangelho vivo, irmãos. O meu testemunho de vida. O nosso testemunho, irmãos, é a nossa forma de confessar ou não. De confessar ou de negar a Jesus diante dos homens. E isso é muito sério. É tão sério que hoje dentro da igreja, a gente vai falar de testemunho, as pessoas até se zangam conosco. Tem pessoas que se zangam conosco, não gostam que a gente faça esse tipo de coisa. Né? Que tem que ter testemunho de vida, sim, senhor. Tem que ter testemunho de vida, sim, senhora. Jesus não andaria relativizando as coisas por aí se ele estivesse conosco hoje, entre nós hoje. De forma física, é claro, da mesma forma como veio em sua primeira vinda. Assim como Nossa Senhora também não faria certas coisas que as meninas têm feito hoje. Será que Nossa Senhora defenderia esse feminismo doente? O feminismo saudável não. O feminismo doente. Que existe a feminista doente, né, que tem umas ideias doentias aí, e tem a feminista que realmente é coerente naquilo que ela está pedindo. Né, o próprio Padre Paulo Ricardo vai falar sobre isso. Né, a mulher tem a sua dignidade, tem o seu valor e é preciso respeitá-la. Está? Então, irmãos, é preciso começar a confessar Jesus de verdade. Parar de ficar floreando ou fantasiando as coisas, ou ficar mascarando certas coisas, achando que não tem consequência. Tem, irmãos, tem. Poxa, a vida tem consequência. Se nós renegarmos o Senhor, nós vamos ser renegados no céu, irmão. Isso é muito sério, pelo amor de Deus.
gente boa que já evangelizou, gente boa aí que parou no meio do caminho, sabe-se lá por quê, né? Teve suas razões. Mesmo assim, será que justifica ficar sem? Será que justifica renegar Jesus desta forma? Porque Jesus é categórico, tanto no Evangelho de São Mateus como aqui também. Jesus, ele é categórico. Eu o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Mas tem que ser fiel. Não abraçar a modinha mundana, paganizada, não. Abraçar a moda do reino dos céus, ser santo. Custe o que custar, até as últimas consequências. Coisa que a gente falava tanto no começo e hoje parece que isso ficou meio de lado, né? Relaxou na conduta. Isso é muito sério. E para encerrar, irmãos, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, uma anotação de uma das fontes com a qual eu preparei esta colocação sobre a igreja de Sardes. O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. E quando a gente fala de igreja, entenda aí movimento, grupo, no caso, grupo de oração, pastoral, comunidade, novas comunidades inclusive, né? Pode acontecer lentamente, passando quase despercebido. Principalmente quando começa a entrar na morte espiritual, como é o caso da igreja de Sardes, tudo isso pode entrar o orgulho espiritual que vai cegando as pessoas da comunidade, se achando já prontas para o arrebatamento, e aí acaba deturpando as coisas e acaba ficando difícil. Pois bem, as próprias pessoas na própria comunidade, como outras olhando de fora, podem achar que esteja tudo bem, como é o caso de muitos dentro da renovação carismática católica. Cuidado, meu irmão e minha irmã. A situação da igreja não está essa florzinha toda, esse buquê de rosas sem espinhos que muitos estão achando dentro da renovação, não. E muitas lideranças, inclusive. Eu falo para você que está assistindo aí, que é liderança em alguma instância aí dentro da renovação carismática católica. Não, senhor. A realidade não está essa, não. Não está esse buquê de rosas sem espinho, não. Tem coisas acontecendo nos bastidores da igreja e ficar mascarando as coisas para mostrar uma suposta civilização do amor. Não é isso, não. A civilização do amor, ela é a civilização do amor, inclusive em combate profético, em espírito de combate profético contra as forças do mal que querem adentrar dentro da igreja e fazer com que se prevaleça a porta do inferno, que não vai acontecer. Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E cabe a nós, os soldados, termos essa combatividade profética e ir para cima, como vocês da renovação carismática pregam, como nós pregamos. Eu sou da renovação carismática também. Nós pregamos isso, sobre a combatividade profética, que o Reinaldo Bezerra, inclusive, prega de maneira majestosa sobre isso. Tem uma pregação dele aqui no YouTube, que para quem quiser, combatividade profética. Está na hora da gente começar a assumir esse tipo de postura. Parar de ficar floreando, tapar o sol com a peneira e falar a verdade, gente. A verdade liberta. Poxa, a renovação carismática católica, vocês, nas instâncias de liderança, vocês precisam ser referências para a gente que não é liderança. É um apelo que eu faço, sejam nossas referências. Sejam as nossas referências. Nós não queremos ter uma visão desesperada e apocalíptica. Não, não é isso. Nós temos a visão correta de uma realidade que está acontecendo e que muitos, não são todos, graças a Deus não são todos, mas muitos de vocês estão tentando mascarar a coisa e não é por aí. A coisa não é por aí. Não é isso que Jesus nos pede. Desculpa dizer, mas não é isso que Jesus nos pede. Respeito às vossas instâncias de liderança sobre mim, inclusive, mas tem coisas que precisam ser revistas, que precisam ser mostradas aí para nós que precisamos de referências, para começarmos a lutar também aqui nas bases, podermos aí fortalecer as trincheiras, podermos aí ajudar aqueles que estão com os cotovelos caídos, com as pernas cansadas, braços vacilantes. Nós precisamos de vocês como referência, lideranças da renovação carismática católica do Brasil e do mundo, se possível. Nós precisamos de vocês como referência.
E vocês sabem muito bem, vocês não são bobos, vocês sabem muito bem da realidade como ela se encontra. Não é um fatalismo sensacionalista, não. Mas é uma verdade que precisa ser relatada e combatida para que a verdade de Cristo prevaleça. Foi isso que vocês me ensinaram quando me formaram como missionário dentro desse movimento. E me fizeram igreja na igreja. Foi isso que vocês me ensinaram. A ser um combatente, mas na verdade, não na mentira. Não numa falsa santidade. Jesus, porém, irmãos, né? Esse olhando de fora pode deixar que está tudo bem aí. Jesus, porém, ele está caminhando por entre as igrejas. Ele julga os corações e conhece o estado verdadeiro de cada igreja e de cada indivíduo. Ele sabe, de forma particular e comunitária, ele sabe. Quando ele nos chama para ouvir, quem tiver ouvidos, ouça. Devemos prestar atenção. Essa mensagem da igreja de Sardes é um grito de Jesus para nos despertar de certas coisas. Que Jesus, em sua infinita bondade, tenha misericórdia de nós e nos conduza a essa fidelidade que Ele tanto está pedindo aí nessas últimas transmissões, principalmente nessas cartas do livro do Apocalipse. Amém, irmãos? Quero agradecer aí a Santa Rosa de Lima em Perdizes, o irmão Rômulo, Alessandro Rodrigues da comunidade Kadoshi, a Tatiana, a Mari, a Marta, o Maurício Bom, a Valdete, o Delvan também, e o Felipe Oliveira, que estiveram aqui conosco, né? O Felipe é meu irmão, né? Que mora lá em Botucatu, meu irmão caçula. Deus te abençoe, meu querido, saudade de você. E todos vocês que acompanharam aí, passaram por aqui, que vão acessar depois, que Deus abençoe você. A oração nós vamos fazer depois na 7ª igreja. Quando nós falarmos da 7ª igreja, então aí nós vamos fazer uma grande oração aí, para realmente fechar com chave de ouro essa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse aí, fazendo uma menção aí sobre todas as igrejas aí pelas quais nós viajamos nesse tempo, nesse quase 2 meses aí, nesse quase um mês, na verdade, né, de transmissões aí sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui. Obrigado por ter tido paciência com esse miserável pregador. Quero convidar você no sábado, irmãos. Eu acredito que não vou estar fazendo a transmissão às 19h30, né? Caso realmente isso aconteça, eu estarei avisando. Então fique atento aí ao Facebook, ao WhatsApp aí, né? E aqueles que conhecem e acompanham aí vão aí multiplicando aí o aviso, né? Talvez eu não faça no sábado, tá bom? Porque eu vou estar em missão no seu horário que eu vou chegar em casa. Não sei se eu vou chegar em tempo hábil para fazer a transmissão. A próxima igreja que nós vamos ver é a igreja da Filadélfia, né? É uma mensagem também muito rica. Tem muita coisa boa para a gente ver nessa igreja de Filadélfia, que é preciso para a igreja atual olhar para a mensagem da igreja de Filadélfia. É muito importante que se faça isso, né? Até para que a gente consiga passar esse tempo, né, de pandemia, esses últimos tempos aos quais nós estamos aí vivendo, né? Graças a Deus estamos aqui para contar a história, mas nós precisamos aí dessa mensagem para nos revigorar onde estava enfraquecido em função da pandemia. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe você, sua noite, né? Se nós não nos vermos no sábado, um bom final de semana para você, né? Não se esqueça de, se tiver que sair, saia com máscara, se proteja, né? Como eu vou ter esse compromisso aí no sábado, né? Essa missão no sábado, vou estar com todos os protocolos em dia, né? Já pesquisei, todos os protocolos da OMS serão respeitados. Todos os protocolos, todos, higiene, local, pessoas, distanciamento social, tudo será respeitado letra por letra, tintim por tintim, até porque eu preciso ter zelo com a minha saúde também, porque eu sou missionário. Então, se a minha saúde encrespar, eu acabo deixando a missionariedade de lado, e não é isso que Jesus quer, tá bom? Então, vamos nos prevenir, não estamos ainda tudo normal, as coisas não voltaram ao normal, né? Nós vimos aí a estranheza aí de um novo lockdown aí, às vésperas de um segundo turno de eleições em alguns locais, né? É politicagem?
Calma, irmãos, calma que a gente está preparando uma transmissão para falar sobre isso aí. A gente vai soltar a granada no meio desse povo que anda sobre essa pandemia. Calma aí que Deus, na sua infinita bondade, está preparando uma transmissão sobre isso. Nós vamos sim falar sobre isso, nós vamos tocar o dedo no meio da ferida, sim, Senhor. Nós vamos falar, mas vamos aguardar. Vamos primeiro para as cartas do livro do Apocalipse, depois a gente pensa em outra coisa, tá bom? Rezem por esse miserável pregador, né? Rezem por mim. Não se esqueça de compartilhar o vídeo. Quando ele sair no YouTube, compartilha. Faltou alguma coisa para você dar uma olhada, para ficar mais atento em alguma parte da pregação? Escuta de novo, né? Acesse lá de novo, assiste de novo se você quiser, né? Se você tiver paciência em ficar olhando para minha cara no YouTube, não tem problema nenhum. Você é só escutando, escute também, mas não deixe lá de incentivar a inscrição no canal. Eu gostaria de chegar aos 2.000 ainda este ano, né? Não sei se isso será possível, se Deus providenciará esses 2.000 inscritos lá no canal. Mas se Deus providenciar, nossa senhora, a gente vai fazer uma live especial, uma transmissão especial sobre isso, né? De presente aí para essas pessoas que se inscreveram lá e tem paciência com esse miserável pregador que vos fala, tá bom? Fiquem com Deus até sábado, se Deus quiser. Se Deus não quiser, até terça-feira, né? Se Deus quiser aí, para fazermos aí a transmissão sobre a igreja da Filadélfia. Bom, fiquem com Deus, Deus abençoe, até lá!